Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui. Vou contar para vocês como é que vocês vão ser servidores públicos federais. Vocês vão ganhar em dólar e vão morar no exterior. E quem está aqui para contar essa história para vocês é uma oficial de chancelaria, Priscila Antonello. Priscila, seja bem-vindo. Conta aqui pra gente um pouquinho seu nome, que eu já falei, aonde você trabalha e qual é o seu cargo hoje aqui em Nova York. Olá, bom, meu nome eu já falei, você já falou, Priscila Antonello, eu sou oficial de chancelaria, vai dar 6 anos agora em junho. Como a maioria de vocês, eu não conhecia esse concurso, e foi uma amiga que estudava para concurso na época, foi em 2015, no final de 2015 que saiu o edital. E aí ela me contou dessa carreira. Olha, essa carreira é super interessante, você pode morar no exterior, ganhar em dólar. E aí eu falei, nossa, jura? Que legal, eu vou olhar esse edital. E as matérias que caíam estavam dentro do que eu estudava. E aí eu fiz esse concurso, passei e estou hoje morando em Nova York como vice-cônsul. Maravilha. Então, veja, oficial de chancelaria, já começamos falando, contamos o final da história. Oficial de chancelaria, você vai poder ser servidor público federal, você vai poder ganhar em dólar, mas a gente vai entender um pouquinho quais são as matérias, o que vem cobrando ali, como é que você pode se preparar. Mas antes disso, queria perguntar para você, Priscila, quanto tempo de estudo você levou para passar nesse concurso? Você estava se preparando para qual concurso antes de você escolher fazer o concurso para oficial de chancelaria? Eu estudei no total 2 anos e meio. Eu comecei estudando para o Banco Central, aí migrei para carreiras fiscais, e aí, por fim, eu estava estudando para Tribunal de Contas quando saiu esse edital para oficial de chancelaria. Então, você nunca tinha ouvido falar nesse concurso, que é mais ou menos o que a gente está tentando tirar esse gap aqui da maioria de vocês que estão nos assistindo. Você nunca tinha ouvido falar nesse concurso antes de sair o edital? Nunca tinha ouvido falar. Então, pessoal, olha a oportunidade que a gente está dando aqui para que vocês conheçam essa carreira e comecem a se preparar mesmo antes do concurso ser autorizado. Veja, concurso aqui no dia da data da nossa gravação não foi autorizado, ou seja, dá muito tempo para vocês se prepararem. Priscila, me diga aqui, você antes desses 2 anos, você me falou que se preparou por 2 anos e 2 anos é um bom tempo de estudo, né? Dá para você estar muito bem estudada ali com bastante conteúdo. Eu queria saber antes desses 2 anos o que você fazia e depois qual foi sua decisão para de fato você escolher estudar para concurso. Eu trabalhava com marketing multinacional. Eu gostava muito do meu trabalho, eu gostava da empresa. E só que eu percebia que a minha vida era trabalhar. Então eu pensei que seria um equilíbrio melhor na minha vida ter ser servidora pública e exercer atividades paralelas, né? Que eu gosto. Eu gostava de dançar, de viajar. Então eu falei, eu quero um concurso que me possibilite eu ter mais flexibilidade com o meu horário, ter mais horários livres, né? E não ter que estar sempre com aquela pressão de eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que fazer uma apresentação para amanhã. E foi essa a minha decisão depois de 6 anos e meio de carreira em marketing. Então, você já trabalhava antes e você tomou uma decisão de começar a estudar para concurso. E essa fase de transição, para quem está nos assistindo, que também trabalha na área privada e quer mudar de vida, quer entrar num serviço público federal, como é que foi esse período de 2 anos de preparação? No início foi um pouco mais complicado, né? Até você pegar o ritmo de estudo, mas o que me motivava era sempre me inscrever em provas e fazendo tudo que é prova que aparecia que estava dentro da gama de matérias que eu estudava. Então,
eu me inscrevia em tudo que é concurso de fiscal, saía viajando e estava sempre buscando algum edital para eu poder ter sempre aquela cenourinha de, olha, se você passar nesse daqui, você tá com a vida ganha. Então, um outro ponto importante que a Priscila está falando para a gente é que é importante demais, né, Priscila, a gente ter uma preparação e poder fazer concursos para que a gente consiga ir sofrendo, criando cicatrizes, né? E essas cicatrizes ir sarando para que a gente possa ganhando corpo e ganhando volume e aí sim a gente ir bem em prova de concurso, que é o que você está falando. Então, por isso que dá importância e por isso que eu trouxe, que fiz questão aqui de conversar com a Priscila para que a gente pudesse mostrar para vocês que é uma construção. Então, o estudo é uma construção. Priscila, quero saber do ponto de vista financeiro. Como é que foi essa transição? Porque você me disse que você trabalhava antes numa multinacional, devia ganhar bem. E como é que foi essa transição, esses 2 anos? Você teve dificuldade financeira? Você pensou em desistir durante esse período de concurso? Eu pensei em desistir algumas vezes, mas eu fui determinada que eu não queria passar mais de 4 anos estudando, e então eu juntei um dinheiro, fiquei lá consumindo meu dinheiro e teve uma hora que meu dinheiro acabou e eu falei, pai, eu preciso de ajuda. Então eu tive essa opção de recorrer a meu pai na época, mas não foi por muito tempo, porque aí eu logo passei. Maravilha. Então, mais um ponto interessante aqui que são 2 anos de preparação, a gente tem que fazer, né, todo um trabalho e às vezes é uma organização familiar para a gente conseguir sim se preparar. É um projeto de médio prazo, né, 2 anos e meio de estudo, é um projeto de médio prazo. Mas vamos lá. Então você estava estudando para auditor, que você falou, e abriu o concurso do Ministério das Relações Exteriores. Você disse que nunca tinha ouvido falar desse concurso, certo? Não. E quando abriu, quais matérias estavam ali que você tomou a decisão de fazer o concurso? Basicamente, todas as matérias eu já estudava, exceto inglês, né? Inglês eu fui com a bagagem que eu já tinha prévia, mas eu já estudava português, direito administrativo, direito constitucional, já estudava contabilidade e orçamento público e já estudava raciocínio lógico. São essas as matérias que caíram, né? Mais inglês, claro. Então são poucas matérias, né? Poucas o volume matérias. de matérias não é grande. Olha aí, olha a dica, pessoal. O volume de matérias não é grande. Começando a estudar agora, para daqui 1 ano, Priscila, você acha que é possível 1 ano de estudo, a pessoa está bem preparada para esse concurso? Com certeza. No meu concurso, tiveram diversas pessoas que passaram com 6 meses de estudo. Assim, principalmente se a pessoa já tem uma bagagem de inglês, né, já prévia. Bom, sobre inglês, já que você entrou nesse papo, porque eu aposto que a maioria aí no chat vai estar preocupado. E o inglês, professor, como é que eu faço? É difícil o inglês? Esse cargo é do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, precisa de um inglês fluente, eu preciso falar muito, professor. Como é isso? Tem prova oral, não tem prova oral? Então eu tenho certeza que eu tenho essas perguntas, vocês devem ter a mesma pergunta. Vamos começar aqui. E a prova de inglês, Priscila? Como é que foi? Inglês foi exatamente o espelho da prova de português. Então, foram o mesmo número de questões, foram 20 questões de cada, de português e inglês objetivos, e mais a discursiva, que foram 3 questões discursivas de cada, português e inglês. E assim, você não precisa ter a fluência do ponto de vista oral, né? Então, você tem que ter uma escrita boa e uma compreensão de leitura boa. Então, basicamente, falar se a sua pronúncia é ruim, isso não faz a menor diferença para entrar nesse concurso. Então, não tem prova oral para esse concurso? Não tem. E também uma coisa que muita gente pensava era que caía espanhol e francês também, não cai. Então, muita gente confunde com o concurso de diplomata, que é o outro cargo de nível superior do Ministério das Relações Exteriores, mas são cargos diferentes, de naturezas diferentes.
Então, pessoal, olha ali, mais uma dica. Não tem prova oral, você não precisa ser fluente. Estamos falando de 3 textos, 3 provas discursivas, que é um volume importante ali, que precisa treinar, né, Priscila? Mas para quem não tem fluência, para quem já fez algum inglês, é totalmente possível passar num concurso desse, começando a estudar com uma antecedência, não é? Sim, mas com bastante dedicação, eu diria. Sim, então vamos lá. São 3 provas de português, 3 provas de discursivas de português, mais 3 discursivas de inglês que você falou, né? Uhum. E a parte objetiva de inglês. Então, parece que a prova foi muito focada e tende a ser muito focada em português e inglês, estou certo? Sim, com certeza. Foi a parte mais difícil da prova. Maravilha. E em relação à prova, o que você achou? Como é que você saiu? Você se preparou para essas questões discursivas especificamente? Você fez algum tipo de preparação? Contratou alguém para corrigir sua redação? Como é que foi isso? Olha, eu estava estudando antes para um outro concurso, que era a Controladoria do Município de São Paulo, e quando saiu o edital, eu ainda não comecei a estudar, então eu só fui começar a estudar em dezembro e a prova era 31 de janeiro. Então eu comecei a estudar especificamente a banca FGV, né, que foi a banca do último concurso, e eu comecei só resolvendo questões. Tinha um pânico generalizado em relação ao que poderia cair na prova discursiva. O pessoal achava que podia cair atualidades, embora no edital tivesse bem claro o que queria ser cobrado. Então, eu comecei a me preparar para a discursiva acho que eram menos de 2 semanas antes, 1 semana e meia antes da prova. E o que eu fiz foi, basicamente, treinar, escrever, né? E eu pedi ajuda para minha irmã, que já morava nos Estados Unidos fazia bastante tempo, pedi ajuda para ela corrigir minha redação de inglês, e eu pedi ajuda de um professor conhecido meu, que é muito bom, que é o Arenildo Santos, pedi para ele fazer um simulado para mim. Então ele fez um simulado e foi muito mais difícil o simulado que ele fez do que a prova real. Então eu fui mais confiante para a prova, né, graças a esse simulado que ele fez. Então, bem importante, pessoal, é possível treinar, é prática, escrever sempre é prática, e é prática escrever texto em português, é prática também escrever texto em inglês. Então, a gente, já vou até adiantar para vocês aqui, a gente tem um Telegram que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo com um monte de informação do Soma Concursos, que a Priscila, inclusive, escreveu para a gente aquelas informações que estão ali. Então, acesse a notícia completa aqui na descrição desse vídeo. E se vocês colocarem ali no Telegram o nome de vocês e entrarem no grupo, a gente, com a Priscila Antonello, a gente vai abrir um curso para vocês sobre o Ministério das Relações Exteriores, sobre oficial de chancelaria. Vamos para cima do edital, junto com vocês aqui, junto com a Priscila Antonello. Pessoal, eu vou perguntar mais algumas coisinhas aqui. Priscila, quero saber, você passou, eram 60 vagas, certo, no último concurso? 60 vagas. 60 vagas. Você passou, quanto tempo levou para ser chamado? Foi uma espera bem grande, foi 1 ano na época. Saiu o resultado em junho de 2016 e a gente só foi chamado em junho de 2017. Em maio, na verdade, mas tomamos posse em junho de 2017. Então foi bastante tempo. Não acredita-se que vai demorar isso tudo para ser chamado na próxima vez, porque a carência de servidores é muito grande. Maravilha. Então você foi chamada e você já foi lotada direto no exterior ou você foi lotada em Brasília? Como é que foi isso? Como é que isso funciona, essa questão da lotação, que eu acho que é uma pergunta bem recorrente da maioria. Professor, eu quero morar no exterior. Você abriu falando que como é que eu faço para morar no exterior e ganhar em dólar? Então, explica um pouquinho pra gente, você já entra ganhando em dólar, você entra ganhando em real,
E quando você começa de fato a ganhar em dólar, que é o que o pessoal quer saber. Não, a gente começa em Brasília, existem escritórios também regionais no Brasil, mas imediatamente a lotação é Brasília, e aí eventualmente isso pode pedir para mudar para algum escritório regional dentro do Brasil. Mas existe essa regra de cumprir pelo menos 2 anos em Brasília, né, que é a SERI, que é a Secretaria de Estado. Então, e aí existem as regras para ir para cada posto. Então, se você ficar 2 anos em Brasília, você pode ir para um posto D, 3 anos é posto C, né, e por aí vai. E aí eu fiquei 5 anos em Brasília, e eu já tinha direito a ir para um posto A, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que não entende esse negócio de posto A, B, C e D. Como é que se dá essa classificação de postos do Itamaraty? E você me disse que 2 anos você poderia ir para um posto D. Que tipo de países são países de posto D, de posto C, B e A? Eu vou tentar simplificar porque a regra não é simples, né? O Itamaraty tem uma natureza muito distinta dos outros ministérios. Então, D normalmente são os países que são mais difíceis de lotação, né? Por conta de dificuldade de viver no país, né? Às vezes a distância para o país, países em guerra civil, muitas vezes, né? Então, são países com mais dificuldade. Aí são países mais subdesenvolvidos. Mais subdesenvolvidos. E aí C já é um pouco mais desenvolvido, e B um pouco mais, e A países mais desenvolvidos. Mas existem diversas outras variáveis, né? Se o país tem mais relação diplomática, ele tende a ser lotado tendendo mais para o A, né? E se ele não consegue ser lotado por questões de distância, um país do outro lado do mundo, aí o pessoal tem que deixar a família, é mais difícil lotar esses postos. Então, normalmente o posto acaba sendo rebaixado um pouquinho para conseguir ter servidor interessado, né? E aí tem essa regra de movimentação. Então, se você quer ir para um posto de um país, você falou que ficou 5 anos em Brasília, você veio para Nova York porque você ficou mais tempo lá. Você poderia ter saído antes. Tiveram alguns colegas seu que passou junto com você e decidiu em 2 anos, vou para um país de posto D? A maioria. Eu não diria que a maioria, não. Um quarto da minha turma foi com 2 anos, e aí depois alguns foram com 3 anos, outros, a minoria com... Não sei se a minoria, outro pessoal foi com 4 anos e os últimos foram com 5 anos. Então o pessoal levou até 5 anos para se movimentar. Anos. Então, quando você chega no Ministério das Relações Exteriores, você fica de 2 a 5 anos. 2 anos é obrigatório, você me falou. E você já ganha em dólar nesses 2 anos ou não? Não. No Brasil você ganha em real? No Brasil ganha em real. E quando você passa a ganhar em dólar? Quando você é removido para o exterior, que é essa situação. Você se inscreve num concurso. Então, como é a questão de remoção? Isso, concurso de remoção interno, né? Então, tem para ser lotado dentro do Itamaraty, as regras são bem diferentes. A gente, na nossa época, fez uma lista proativa, né, dos servidores. Eu quero ir para essa área, eu quero ir para aquela área. Basicamente, as áreas que costumam ter mais oficiais de chancelaria são as áreas administrativas, como áreas de licitações, contratos, contabilidade, pagamentos, divisão de pessoal, né, administração dos postos no exterior. São essas áreas que têm mais lotação de oficiais de chancelaria, mas tem outras... Em Brasília. Mas também tem outras áreas, como a parte de divisão de imigração, a parte que lida com assistência a brasileiros, né? Que é a área fim e que tem essas lotações também em Brasília. Então, uma vez que você é removido, concurso de remoção é removido, você passa a ter direito a ganhar em dólar. Isso. Olha só, pessoal, a notícia que todo mundo queria saber: quanto que eu vou ganhar em dólar aí, professor? Passar em concurso, estudar com soma, e aí sim ficar de 2 a 5 anos
né? Pode até ficar mais do que os 5 anos, na verdade, para conseguir ser removido e passar a ganhar em dólar. E quais são as atribuições do Itamaraty, do oficial, não do Itamaraty, do oficial de chancelaria no Itamaraty impostos no exterior? Também são diversas as funções, mas o mais comum é ser lotado ou na parte administrativa ou na parte consular, né? Eu atualmente, a minha experiência era maior na parte administrativa e eu hoje em dia atuo na parte consular, né? E o consulado no exterior, ele funciona basicamente como um cartório, também emite passaporte e também emite visto para estrangeiro. Então, é bastante trabalho. Então a gente está aqui na maior comunidade de brasileiros no exterior, em Nova York, então você deve ter bastante trabalho aqui, né, Priscila? Bastante. Maravilha. Pessoal, se você está gostando, aposto que você está gostando dessa entrevista, se inscreva no canal aqui, deixe um like pra gente, deixe um comentário se você quer que a gente explore um pouquinho mais essa história, explore um pouquinho mais a carreira do Itamaraty, a carreira de oficial de chancelaria. A Priscila está explicando aqui pra gente. E eu vou contar um segredo aqui, né, para vocês, que é um segredo bem, bem interessante. A Priscila, na verdade, a Priscila Antonello é a minha esposa. Priscila Antonello é a minha esposa. Eu a conheci em Brasília, fiz toda essa entrevista aqui, mas eu já sabia da história dela, mas era mais para explorar para os senhores, para que os senhores pudessem entender. E todo mundo ficava perguntando, professor, mas como é que você está aí em Nova York, professor, sendo do IBAMA? Pessoal, eu sou do IBAMA, uma coisa importante. Olha que coisa interessante. Você pode ser servidor do IBAMA, servidor federal, e acompanhar o cônjuge para o exterior também em caráter de teletrabalho. Então, obrigado pela entrevista, minha esposa. Obrigado pela entrevista. Aposto que todo mundo aí gostou da novidade final. Muito obrigado. Fala algumas palavrinhas finais para quem quer realmente passar nesse concurso, para quem sonha em ser servidor público federal, morar no exterior e ganhar em dólar, que foi o que a gente veio falando esse tempo inteiro. Se você tem esse sonho, se você gosta de viajar, se você tem essa aptidão para carreiras administrativas, gosta dessa parte consular, gosta de estar no mundo internacional, essa pode ser uma carreira para você. E não se assuste se a Ministério das Relações Exteriores é impossível passar. Não é impossível. Eu estou aqui para provar que não é possível. Eu não conheci a carreira e passei em pouco tempo. Eu tenho diversos amigos que passaram estudando relativamente pouco tempo. A única coisa que realmente você tem que começar já a estudar a língua inglesa. Ó, ponto importante. Comece a estudar. Se não começou. A língua inglesa. A gente tem um professor no Soma Concursos, que é marido de uma oficial de chancelaria também, que já era professor de inglês e é o nosso professor da plataforma. Se você quer demais fazer esse curso com a Priscila Antonello, com o nosso time, entre no Telegram, por favor, está na descrição do canal. Deixe seu like, deixe seu comentário e muito obrigado. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.